luz, meu nome é Silvana. Hoje eu estou aqui com o casal, a Josiane e o Nestor, para a gente estar falando do tema família. Então eu convidei eles para a gente bater um papo, poder falar um pouquinho da família. Boa noite, Josiane e Nestor. Boa noite. Então vamos dar seguimento aqui, né? Eu quero saber com vocês, nos dias de hoje que estamos sabendo das dificuldades que as famílias têm passado, com a situação financeira, filhos, relacionamento, enfim, são muitas coisas que ocorrem. Quero pedir a vocês para falar sobre a família. Como buscar força e ter fé diante de tantas dificuldades e acontecimentos que temos hoje em dia? É um tema bem interessante. Essa pergunta abrange abre uma janela enorme. Vivendo hoje é muita dificuldade, porque nós temos assim uma influência enorme externa. A gente não vive só mesmo dentro da nossa casa, no nosso mundo, e os filhos nas escolas, nós, cada um no seu trabalho, então nós temos essas interferências. Mas dificuldade toda família passa, toda família tem. Quando Jesus falou, carregue a sua cruz e siga, ele não falou especificamente para cada uma família, ele falou para todos nós. Então todos nós temos as nossas cruzes. E essa visão de cruz depende de cada família, depende do casal em si. Porque cada um pode rotular a sua cruz como de ferro, ou de chumbo, de madeira. Eu vou rotular a minha cruz como de isopor, para se tornar mais leve. Porque Jesus também fala que ele também vai aliviar o peso da nossa cruz, ele vai nos ajudar. Então a gente não está sós, né? Nós temos a ajuda do nosso Senhor Jesus e Salvador. Então, se nós colocamos Jesus na nossa vida, inserimos a Ele para fazer parte da nossa vida, conviver conosco, Ele vai conviver em tudo, na alegria, na tristeza, nos prazeres de uma viagem, de lazer, em tudo. Então Ele está fazendo parte da nossa vida 24 horas. Por exemplo, nós já passamos várias dificuldades, as pessoas olham talvez para cada um de nós que participamos de comunidade ou tomam a frente de alguma coisa dentro da igreja e pensa que nós somos assim, pessoas totalmente iluminadas e que não temos problemas. Na verdade, vê cada um de nós como asas de anjo que não tem problema nenhum. Eu vivi mesmo essa experiência, que as pessoas achavam que a gente não tinha dificuldade. Quem não tem? Agora, o que diferencia a pessoa passar pela dificuldade, que nós já passamos por inúmeras dificuldades, até mesmo aqui nos Estados Unidos, Nestor trabalha na área de construção, em um ano o Nestor não teve trabalho por um ano, foi muito difícil, eu trabalhando muito, e já faltou até, muitas vezes, dinheiro para comprar um leite. Eu tinha um menino pequeno, mas no outro dia eu acreditei que Deus ia providenciar, entendeu? Então, assim, a gente não... hoje em dia eu acredito que a melhor maneira de uma família passar por uma dificuldade é ela não parar no problema, mas ela ver que existe uma solução e que cada noite nós temos um novo amanhecer, e novo amanhecer de oportunidade com Jesus. Porque quando você afasta do problema, fica mais fácil para você ver a solução dele. E colocar Jesus é o seguinte na sua vida, é você acreditar que Deus nos deu uma vitória. Quando Jesus morreu na cruz, Ele já deu vitória para nós. Então nós não somos um perdedor, nós somos vitoriosos pelo poder do sangue de Jesus. Então é acreditar nessa vitória e que nós vamos passar por essa dificuldade, vamos nos fortalecer mais em oração, dobrar nosso joelho, mas não desesperar. A nossa fé ela é expectante, é uma fé que acredita. É igual um pai que sai para trabalhar e fala assim para o filho: filho, quando o papai voltar, vai trazer um pirulito. O que a criança faz? A criança já agradece, pula saltitante, que já vai ganhar um pirulito. E se nós abrirmos a Bíblia, nós temos 1000 promessas aqui de vitória, de bênção. É acreditar. O Nestor pode falar, e eu acredito que quando o homem, a mulher, nessa hora tem que ser o esteio do homem, ser o suporte. E vice-versa, se um é mais frágil diante de uma dificuldade, a mulher vai dar o suporte para o marido. Agora, o que as pessoas esquecem na hora do problema? Completamente que eles acreditam na autossuficiência, que ele é capaz de resolver o problema. E nós não somos, sem a ajuda divina, sem a ajuda do Espírito Santo, sem a gente poder resolver, sentarmos
e ver, falar assim, esse é o problema que é apresentado na minha vida agora. Seja ele financeiro, seja ele com o filho mexendo com drogas, que é uma dificuldade hoje que várias famílias estão vivenciando. Dificuldade financeira, falta de trabalho, marido desempregado, é a traição que acontece também dentro do casamento e que tem que haver o perdão. Hoje as pessoas, quando a pessoa passa por dificuldade, hoje é mais fácil eliminar. Vamos eliminar, vamos separar, vamos botar o filho para fora. Ninguém hoje quer viver verdadeiramente o amor, que é acolher, perdoar. Que nós errar, nós vamos continuar errando, porque nós estamos em construção, nós não estamos perfeitos. Dando continuidade àquilo que a Josiane vinha colocando, um casal, acima de tudo, tem que ter esse amor recíproco. E esse amor, ele tem que ser gastado e sofrer as consequências de gastá-lo, né? Porque ninguém quer gastar o amor, todo mundo quer ser amado. Mas gastar é um ato que com certeza ele vai voltar. E quando você consegue algo, não 100%, mas próximo disso dentro de uma família, você consegue superar problemas que às vezes você fala assim, é impossível, né? Hoje, a família nunca foi tão atacada como nos últimos 50 anos. O Papa João Paulo II, hoje, né? São João Paulo II, ele fala que a família é a célula-mãe de uma sociedade. E quando ele falava isso, vinha na minha mente sempre assim uma célula que tem a membrana, que tem ali o citoplasma, né? E tem um núcleo. A maldade, quando entra na membrana, passa pelo citoplasma e chega no núcleo, que é a família, destrói a célula morre. No Catecismo da Igreja Católica cita que se a sociedade vai mal, é porque a família vai mal. Hoje nós temos um reflexo disso tudo que a gente vê e às vezes fica até abismado, né, com certos acontecimentos, porque a família vai mal. Os relacionamentos não são relacionamentos sadios, né? A gente tem problema? Tem, eu tenho problema com a Josiane, ela tem comigo, mas a gente supera. A gente não passa a noite sem dar um perdão para com o outro, sem conversar com o outro. A gente não pode sair de casa para trabalhar um com raiva do outro. E hoje em dia parece que isso é quase que impossível, mas não. Em Cristo, com o sacramento que nós recebemos e com esse amor que a gente tem que gastar um para com o outro, você consegue. Inteiramente dedicado à sua família, né? Você não pode ir pela metade. Você tem que fazer com que a sua família enxergue isso, seus filhos enxerguem o que você faz por eles, né? E de um modo geral, os filhos hoje fazem muito pouco pelos pais, né? Eu lembro muito bem na minha época, meus avós, meus pais, eles nos ensinaram isso. Pelo fato de nos ensinar, eles podiam cobrar, correto? E se o professor ensina, ele não cobra do aluno? Como que está o seu teste? Como que você está respondendo ao que eu estou te ensinando? Então, antigamente, os pais ensinavam e eles cobravam, né? Cobravam de formas, talvez assim, um pouco fora de moda hoje, mas se você for olhar, o resultado é bem melhor, né? Eu acredito que hoje nós passamos por essa dificuldade. E também pelo poder da oração, né? Família que ora junto, ela permanece unida e eu acredito que tudo que vier sobre ela, a gente consegue ultrapassar por causa da oração que te fortalece. Porque se o carro precisa de um combustível para andar, a família precisa da oração para ela caminhar. E seja a oração entre o casal, a oração pessoal de cada um na sua individualidade,
a oração em família, seja ela na hora do almoço, se não é possível, na hora do lanche, mas dar graças, a gente ensinar o filho a ter gratidão, a ter respeito. E outra coisa que as pessoas hoje em dia, eu fico vendo, começam a poupar os filhos de todas as dificuldades que a família tem atravessando. Não querem relatar ao filho e fazer os filhos participarem da situação que o casal está vivenciando financeiro. E quer passar para o filho uma realidade que não existe. Então o filho vai crescer com aquela ideia que não tem dificuldade. E não é assim. Quando aparece uma dificuldade, é importante a família sentar e eles juntos conversarem com os filhos, apesar de eles serem de 15, 16 anos, e falar, nós estamos atravessando essa dificuldade, é o momento de a família orarmos junto, começarmos a analisarmos junto qual é a melhor maneira de sairmos dessa situação. O papai não pode gastar nesse momento, a mamãe não pode gastar, nós vamos passar por uma dificuldade, nós precisamos segurar para vencer lá na frente. Hoje não existe isso. Tudo é passar a mão por cima de tudo, não pode corrigir. Virou uma coisa assim, que ninguém pode fazer nada, não pode corrigir, porque vai ficar com trauma. Que trauma que eu carrego? Meu pai é baiano, meu pai tem eu tive uma criação rígida, de meus irmãos levava palmada com escova de encaixar sapato. Não estou dizendo que espancar é o caminho, mas ninguém carrega trauma, pelo contrário, amamos nossos pais. Pai que puxava a orelha de filho, pai que botava de castigo, dava cintada. A palavra de Deus diz, corrige o teu filho com a vara, para que amanhã depois você não venha chorar sobre ele. Então hoje a correção não existe. Tudo pode, tudo é permitido. E isso vai se perdendo. Os valores vão se perdendo. Sabe o que diz a palavra em Oséias 4:6. Oséias 4:6 diz assim, meu povo perece por falta de conhecimento. E o que é o conhecimento? O conhecimento da verdade. E quem é a verdade que nos liberta? Jesus Cristo. Então, se as pessoas não pegam a palavra de Deus e começam a ler, a absorver, a comer essa palavra, trazendo para a sua vida como um alimento diário, como que ela vai ser liberta? Liberta do medo, liberta de traumas, liberta de todas as cadeias que nos amarram hoje em dia, liberta do seu passado, liberta de uma droga, liberta da dificuldade financeira, liberta do que for, tá aqui. O livro de Eclesiastes, eu amo Eclesiastes nos ensina como educar filho, provérbios. Gente, isso aqui é uma bênção para todos nós. Então, como Jesus fala, meu povo perece por falta de conhecimento, eu fico vendo famílias se rebatendo com tanta dificuldade, de vez de acalmar e absorver a palavra de Deus. Sabe? De acreditar nisso aqui. Na íntegra, entendeu? Do que o Senhor nos fala. E se Jesus é a verdade que nos liberta, hoje as pessoas são cheias de conhecimento. Sabe falar de história, geografia, de ciência, de tudo. Mas eles têm a mentalidade, o conhecimento espiritual e bíblico, né? Como de uma criança de 2 anos, 3 anos de idade, não sabem nada espiritualmente, nada. Você conversa com a pessoa não sabe nada, é nu e cru. Tem um conhecimento maravilhoso, mas em relação à palavra de Deus, é como uma criança de 4 anos. É triste você ver isso. Completando o que a Josiane estava falando, isso é um assunto, né, bem amplo e que você poderia conversar aqui a noite toda. Mas tem algo hoje que as famílias estão deixando, em nome do amor, que não é um amor verdadeiro, algo acontecer dentro das casas que não deveria. É como se você rompesse o lacre do que é sagrado, né? Que a família é uma instituição divina e assim Deus a criou. E assim ela foi querida por Deus. Hoje em dia, os jovens, né? Eu tenho filho jovem. Eu tenho um filho de 17 anos, eu tenho um filho de 30 anos e tenho uma filha de
29. Ele vai fazer 31 agora. Mas o que eu quero dizer é que numa época de namoro do meu filho mais velho, se eu deixasse, ele ia querer ir pro quarto com a namorada. E muitos pais hoje permitem. Eu sei de situações, eu não posso falar nada, mas eu não posso permitir isso na minha casa. Você tem que colocar certos limites, principalmente nisso, porque hoje em dia eles querem viver a sexualidade na frente do conhecimento amoroso. Eles não querem hoje mais viverem, né, um ato de sair, irem para algum lugar. Eles querem já viver a sexualidade antes de tudo. Eles já querem provar como é que é antes de tudo. E isso machuca muito o jovem, machuca nossos filhos. E aí vai delapidando, né, aquilo que é sagrado. É importante ressaltar o seguinte: as famílias hoje, elas vivem essa dificuldade porque elas abriram uma grande porta para o mal entrar dentro da família. Quando o pai e a mãe zelam pelaquilo que é sagrado, pelaquilo que nós acreditamos como família cristã, e nos deixamos levar pelo modismo, pelo que é nos apresentado, pelo relativismo, tudo é permitido. O que tem? Pai tem que ser amigo dos filhos? Não, pai é pai, mãe é mãe, amigo é amigo. Nós somos os pais, educadores, que vamos orientar nossos filhos. Então a família se perdeu nisso tudo, e aí entra as dificuldades. Entre as dificuldades, às vezes nós não vamos viver essa dificuldade agora, mas nós vamos viver lá na frente. E a família vai ter essa dificuldade de não ter a oração, porque como você permite um filho entrar para dormir, como você permite um monte de coisas que está acontecendo na família, como o alcoolismo dentro de casa, os filhos estão bebendo, se embriagando na frente dos pais, isso tudo permitido, e depois como você vai inserir uma oração, com isso tudo é contraditório. Fica incoerente. Então o ambiente não permite. Então fica difícil. Então a família está se perdendo e as dificuldades estão entrando. E elas não têm força para lutar mediante tudo isso que você perguntou. A droga, a falta de trabalho, o desemprego, o adultério, seja o que for. Ela se perde. Antigamente, víamos nas famílias, na relação entre pais e filhos, tios e avós, o ato de bênção proclamando Deus te abençoe. Hoje em dia, não vemos mais isso. Era um ato de amor. O que podem passar para nós sobre essa atitude tão pouco usada atualmente nas famílias? Então, Silvana, a bênção é uma coisa poderosa, muito poderosa. Olha o que nos fala em Números, capítulo 6, versículo 22. O Senhor disse a Moisés, diz a Araão e seus filhos o seguinte: eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te mostre a sua face e conceda-te a tua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. E assim invocarão o meu nome os filhos de Israel, e eu os abençoe. Hoje em dia, as pessoas, elas dependem de outras pessoas para abençoar. Por exemplo, eu canso de ver logo após a missa, nós acabamos de receber uma bênção sacerdotal e as pessoas vão atrás do sacerdote ainda, querendo receber outra bênção. E eu vejo mães pedindo o sacerdote para abençoar. Eu te pergunto, Silvana, o que é mais importante? A bênção do Santo Papa ou de um pai ou de uma mãe? Eu acredito que é a bênção dos pais. Certíssimo. A bênção do Papa é a mesma, ele é Papa, ele já recebeu a unção das mãos quando ele se tornou sacerdote no sacramento da ordem. E quando ele se tornou Papa, a única coisa que foi abençoada novamente foi o anel dele. Então a bênção, ele é um sacerdote, como qualquer outro sacerdote. Mas mesmo assim, eles tendo o sacramento da ordem, nós temos o sacramento do matrimônio. E a autoridade que Deus deu ao pai e a uma mãe de abençoar um filho, todas as vezes que abençoamos os nossos filhos, ou abençoando o nosso marido, ou vice-versa, nós estamos obrigando a Deus a conceder aquela bênção. Você já viu a importância da bênção?
Eu falo muito que a vergonha entrou no seio da família. Hoje em dia, o pai tem vergonha de abençoar os filhos têm vergonha de pedir bênção ao pai. Uma coisa que nós não podemos deixar de fazer é ensinar. Lá em casa, modéstia à parte, todos os nossos filhos, inclusive o nosso neto, tem que pedir bênção. Tem que falar, benção vovô, no caso do meu neto, benção papai. E aí a pessoa está saindo, no caso do meu filho, de 17 anos, cansei de fazer isso, volta, vem aqui. Eu pego, falo, meu filho, Deus te abençoe. Eu traço o sinal da cruz na testa dele. Eu dou um exemplo que nós somos capazes de sair de casa, eu e a Josiane, irmos até a casa de alguém. E lá a gente orar por essa pessoa, orar pelo casal, orar pelos filhos. Mas muitas vezes esse casal que saiu de casa e foi até a casa de alguém não tem a liberdade de orar um pelo outro, de colocar a mão na cabeça e falar, eu te abençoo, eu agora vou pedir, né, a unção que venha sobre você, pedir o que é a necessidade daquele momento. Por exemplo, a Josiane pode relatar para vocês, nosso filho mais velho, né, passou por um probleminha de namoro, e aí ele pedia muito, ele vinha, daí estava no colo da Josiane, ele tem 30 anos, e pedia, mamãe, ora por mim. Ou seja, se ele pediu, é porque ele ouviu de nós alguma coisa a respeito disso. E o poder, né? Da oração, da bênção que o pai tem sobre um filho. É a arma mais poderosa que nós temos. Porque não é contra homem de carne e sangue que nós lutamos, mas é contra as potestades, sobre os espíritos malignos espalhados nos ares. E quando você abençoa um filho, essa bênção, você está selando a proteção divina. Você está protegendo o seu filho de todas as ameaças espirituais. Já pensou que coisa maravilhosa o poder de uma bênção? De você fechar a porta espiritual para que nada venha sobre sua casa, sobre o seu filho, sobre o seu marido, quando você abençoa o seu filho, quando você faz o sinal da cruz sobre a testa, ou mesmo eleva as suas mãos e fala, meu filho, Deus te abençoe, vai com Deus. É diferente. Você está selando, você está fechando toda essa, como nos diz em Efésios 10, 6, é contra o homem de carne que lutamos. Né, sobre as potestades espalhadas nos ares, quer dizer, a ameaça, ela está de todos os lados. Uma coisa importante que nós tentamos sempre preservar também é qualquer um de vocês, se algum dia nos visitarem, quando vocês chegarem em casa, na nossa casa, vocês vão saber que essa casa tem um dono, né? Que é Jesus Cristo. A gente quer servi-lo. Temos que melhorar muito, lógico, mas nas famílias hoje tem muita pouca representatividade, aquilo que nos leva a olhar para Jesus. Por exemplo, você entra numa casa, se você vê o quadro do Jesus misericordioso, se você vê o coração, né, de Jesus, o sagrado coração de Jesus, se você tem ali uma imagem da Sagrada Família, enfim, a família cristã tem que resgatar isso de volta. Não é você encher sua casa, mas alguém que nos visite, fala, puxa vida, essas pessoas, essa família são católicas. É como um retrato, né? A gente tem um retrato dos nossos avós na parede, quer dizer, nós temos essa lembrança. Nós não podemos fazer de uma imagem ou de um santo, do texto, amuletos. Não é. Não é amuleto. Isso é uma forma. Uma forma de nos trazer a uma realidade. É o seguinte, eu estou aqui, essa casa é cristã, essa casa tem um dono, como o Nestor falou. Por exemplo, na minha casa, quando você entra, tem a imagem de Nossa Senhora do lado de fora. Quando você já vai chegando perto da porta, tem São Miguel Arcanjo do lado esquerdo, a imagem. E do lado direito, na entrada da porta, tem água benta. Entendeu? Então a pessoa já se abençoa. E
E aí você já entra dentro de casa, tem o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, que foi entronizado. Quer dizer, quando você já entra na casa, você já sente essa proteção divina. E te lembra, não estou só. E aqui é uma casa que nós vamos preservar aquilo que os nossos avós fizeram, que é abençoar os seus filhos. Vamos dar essa continuidade. E não ter vergonha. Nenhuma, não Porque pode. isso é uma arma mais poderosa que nós temos, é abençoar um filho, abençoar o marido e vice-versa. Quero agradecer a Josiane e o Nestor por terem aceito o convite para estar falando sobre a família no nosso blog, Minha Vida com Jesus. E para finalizar, eu quero pedir para vocês para passar uma mensagem final para as famílias. Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte: não desistam nunca de suas famílias. A família é o recanto que todo ser humano anseia. E eu quero deixar para vocês o seguinte: as palavras não convencem, mas as atitudes sim. Então, se você abençoa seu filho, isso vai ficar gravado dentro do coração deles, e isso com certeza eles vão repetir com as famílias deles. Então não tenham vergonha, famílias, de abençoar os seus filhos. Marido abençoar a sua esposa e esposa abençoar seu marido. Porque isso é uma arma, uma ferramenta que Deus nos deu e é poderosa. Não tenham vergonha. Isso é a mensagem para vocês.